Reforma Protestante foi um movimento religioso que aconteceu na Europa em 1517. Fomentado por razões políticas e religiosas, o movimento teve como principal líder Martinho Lutero, um monge alemão que, por meio de 95 teses, fez várias críticas à Igreja Católica e ao Papa. Olá, esse é o canal Curiosidades Religiosas e a curiosidade de hoje é as 8 diferenças entre a Igreja Católica e a Protestante. Diferença número 1. Interpretação da Bíblia. O catolicismo e o protestantismo têm diferentes pontos de vista sobre o significado e a autoridade de fé da Bíblia. Desde Lutero, está claro para os protestantes, a Bíblia é a sola Escritura, ou seja, ela é a única palavra inspirada por Deus, com revelações que nos permite a comunhão com Ele. Já os católicos, a fé é depositada tanto na Escritura quanto no magistério da Igreja e em suas interpretações oficiais autorizadas. Para os católicos, a Bíblia por si só não basta. Diferença número 2. A Igreja. Católicos e protestantes têm uma visão diferente da natureza da Igreja. A Igreja Católica se vê como a única igreja verdadeira em todo o mundo, sob a liderança do Papa. Para as igrejas que emergiram da Reforma, não há uma única no que tange a denominações, mas há várias denominações cristãs que compõem a única igreja cristã. Católicos, luteranos, calvinistas, batistas e etc., espalhados pelo mundo. Oficialmente, todas elas se consideram equivalentes. Diferença número 3. Papado. Os protestantes não são tolerantes em relação ao papado, pois alegam que ele não condiz com a Bíblia. Os católicos veem no Sumo Pontífice o sucessor do apóstolo Pedro e, portanto, o chefe de sua igreja, nomeado por Jesus Cristo. Isso é explicado por uma cadeia de consagrações que supostamente nunca foi interrompida, desde o século I até o presente momento. Diferença número 4. O cargo de sacerdote. Segundo o catolicismo, ao receberem o sacramento da ordem, bispos, sacerdotes e diáconos ganham para sempre a legitimação de servir a Deus. Por isso, o cargo de sacerdote é superior ao de leigos católicos. Essa ordenação, aliás, é reservada aos homens. Já o protestantismo não vê na profissão religiosa uma consagração da pessoa. O cargo é uma função pretendida por Deus que, em princípio, pode ser transferido para qualquer cristão, mesmo para mulheres, ainda que algumas igrejas luteranas não as ordenem. Diferença número 5. Eucaristia ou Santa Ceia. Na Eucaristia católica, fica evidente a autoridade do sacerdote e o quanto isso influencia a convivência ecumênica. A Eucaristia, ou Santa Ceia, é um culto religioso, representa a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela remonta à última refeição de Jesus com seus discípulos, na véspera de sua crucificação. A Eucaristia católica pode ser ministrada somente por um sacerdote ordenado. Apenas ele, em nome de Jesus, pode transformar pão e vinho no corpo e no sangue de Cristo. Não é permitida a participação de não católicos. Na Igreja Evangélica, qualquer pessoa batizada pode tomar a Santa Ceia. Também é permitido que leigos auxiliem o pastor na distribuição do pão e do vinho. Esta é uma das razões pelo qual o lado católico rejeita a Santa Ceia conjunta com protestantes. Os católicos veem a Eucaristia como uma constante repetição do sacrifício de Jesus Cristo. Em sua interpretação, a hóstia se transforma no corpo de Jesus e pode ser adorada. Já para os luteranos, a Santa Ceia é o verdadeiro corpo e sangue de Jesus, no pão e no vinho. Algumas igrejas luteranas exigem que, além de batizados, os membros tenham tido instrução prévia nas doutrinas da igreja, para serem admitidos à comunhão do altar.
Diferença número 6. Sacramentos. Na Igreja Católica Apostólica Romana, há 7 atos sagrados, os chamados sacramentos: o batismo, a crisma, a Eucaristia, a confissão, o casamento, a ordenação dos sacerdotes e a extrema-unção. O catolicismo crê que Deus salva através desses sacramentos. Na Igreja Protestante, existe apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Diferença número 7. Maria e os santos. A Igreja Católica reverencia Maria, a mãe de Jesus, como Rainha Celestial, e em alguns aspectos a equipara a ele. Como não há evidências bíblicas para dogmas marianos da Igreja Católica, como a salvação de Maria do pecado original e sua glorificação corporal, eles são rejeitados pelo lado protestante. A Igreja Católica pratica a veneração dos santos. Os modelos de fé canonizados ao longo da história da Igreja são vistos como mediadores para interceder junto a Deus a favor do crente. Há mais de 4.000 santos, os quais os fiéis podem adorar através de relíquias. O culto aos santos é categoricamente rejeitado pela Igreja Protestante, por não condizer com os escritos bíblicos. Segundo a fé luterana, todo ser humano pode e deve recorrer a Deus diretamente em oração, apenas em nome de Jesus. Diferença número 8. Celibato. O compromisso de não se casar e manter a abstinência sexual é obrigatório para os sacerdotes católicos. O celibato sacerdotal é compreendido como sinal da sucessão de Cristo, que, segundo a Bíblia, era virgem e solteiro. As igrejas evangélicas rejeitam que o celibato seja um dever, pois não há mandamento de Jesus nem dos apóstolos nesse sentido. Você gostou desse vídeo? Então deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as novas publicações. Você gosta desse assunto? Então conheça agora o curso de Ciência da Religião. Basta clicar no link que está logo abaixo das inscrições desse vídeo. E bom estudo!